Neste momento, convidamos o Presidente da República a sancionar o projeto de Lei 534 de 2021, que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. O Presidente da República sanciona, neste momento, o projeto de Lei de Conversão 1 de 2021, que dispõe sobre medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos de bens e serviços destinados à vacinação contra a Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. E também o Presidente da República sanciona o projeto de Lei 2.809 de 2020, relativa à suspensão de obrigatoriedade de manutenção de metas quantitativas e qualitativas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecida pelo artigo 1º da Lei número 13.992, de 20 de abril de 2020. E agora com a palavra o senhor Presidente da República. Senhor Presidente Rodrigo Pacheco, satisfação vê-lo aqui, bem como meu velho amigo de parlamento, de Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre. Senhores ministros, senhor Presidente da Anvisa, imprensa, senhores e senhoras. Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. Desde o início do resgate de brasileiros que estavam em Wuhan, na China, fomos um exemplo para o mundo. Várias medidas tomamos em 2020. A política de lockdown adotada no passado, o isolamento ou confinamento, visava tão somente dar tempo para que os hospitais fossem aparelhados com leitos de UTI e respiradores. O governo federal, o Onyx Lorenzoni, não poupou esforço, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios. Foi, então, quase que uma campanha que permeou os 4 pontos do nosso Brasil. Ninguém, nenhum prefeito, nenhum governador reclamou de falta de recurso para que tivesse, então, hospitais, leitos de UTI e respiradores. Adotamos também o maior programa social do mundo, que foi, então, o conhecido auxílio emergencial, com a colaboração da Câmara e do Senado Federal. Atendemos, em especial, aqueles conhecidos como invisíveis, cujo número ultrapassou a casa de 60 milhões de beneficiários. Num primeiro momento, 5 meses de R$600, e depois mais 4 meses de R$300. Não desamparamos o povo brasileiro. Repito, não se tem notícia no mundo de um projeto social de tamanha envergadura, atendendo os mais humildes, os mais necessitados. Em junho de 2020, para pouparmos aqui etapas, assinamos o primeiro acordo com a AstraZeneca Oxford. Isso, repito, em junho de 2020. Em agosto de 2020, via medida provisória, dispensamos R$2 bilhões para que vacinas chegassem via Fiocruz, totalizando 100 milhões de doses no corrente ano. Em dezembro do ano passado, assinamos também medida provisória para que fosse dispensado recurso na ordem de
20 bilhões de reais para atender a nossa população com vacina. Já em fevereiro do corrente ano, contratamos a adesão da COVAX Facility para aquisição de mais 42 milhões de vacinas. Temos adquiridos mais de 270 milhões de doses de vacinas, a maioria para o primeiro semestre de 21. Já distribuímos 17 milhões de doses de vacinas. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior do que o Estado de Israel, que são 9 milhões de habitantes. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, a minha mãe com 93 anos de idade. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. Paralelamente a tudo isso, via o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do ministro Marcos Pontes, ele busca a feitura de uma vacina brasileira. Uma equipe nossa, entre eles integrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Saúde, retorna hoje a Israel, onde fomos buscar parcerias para a feitura de vacinas. E também acordo, protocolo de intenções firmados para que busquemos um remédio, que afinal de contas, mesmo os vacinados poderão um dia contrair o vírus. E a solução para a cura seria, obviamente, um remédio. O Brasil também é um dos poucos países do mundo que tem capacidade de fabricar vacinas. E nós queremos fazer isso, deputado Fábio Faria, nosso ministro das Comunicações, para que venhamos atender também nossos irmãos na América do Sul. Que nós só podemos ter, não digo a certeza da erradicação, que isso é muito difícil, mas a dificuldade de que novas pessoas sejam infectadas se os nossos vizinhos também tiverem sido vacinados. E concluindo, como disse o nosso ministro da Saúde, a gente orienta a população brasileira ao menor sintoma de Covid, como a falta de paladar, resfriado e febre, procure a unidade básica de saúde. O médico sabe que não existe um medicamento ainda com sua comprovação científica, mas muitos médicos também afirmam que existem tratamentos opcional. E esse tratamento tem que ser buscado. Jamais podemos admitir ou orientar que aquela pessoa infectada vá para casa e só retorne ao hospital quando estiver sentindo falta de ar. Quando estiver sentindo falta de ar, já é um sintoma grave da doença. Talvez esse tratamento imediato, Pazuello, não seja mais eficaz. E o médico sabe, aprendeu, tem o direito e o dever de medicar todo aquele que o procura na busca de uma doença ainda não totalmente conhecida, ainda não contendo um medicamento com a sua certificação, com a sua comprovação científica, buscar uma alternativa para tal. Muitos têm sido salvos no Brasil com esse atendimento imediato. Neste prédio mesmo, mais de 200 pessoas contraíram a Covid. E quase todas, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive eu, buscou esse tratamento imediato com uma cesta de produtos como a ivermectina, a hidroxicloroquina, a anita, a azitromicina, vitamina D, entre outros, e tiveram sucesso. Desconheço que uma só pessoa deste prédio
tenha ido ao hospital para se internar. Então, meus senhores, confiemos no nosso governo, confiemos no Ministério da Saúde, acreditemos na nossa Anvisa, como eu sempre disse, até com essas contratações lá atrás, como contratamos, não havia ainda certificação junto à Anvisa, mas, obviamente, só disponibilizaríamos essas vacinas aos brasileiros depois da certificação da Anvisa. Porque a seriedade e a responsabilidade faz parte do nosso governo. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa cerimônia.